Programa Família de Deus no ar. Vamos celebrar vida. Vamos celebrar existencialmente a vida. Vamos hoje, como se fosse um altar, edificado no meio da estrada da vida, onde nós fomos convocados para juntos celebrarmos esta existência, este momento existencial, louvando e glorificando o nosso Deus. Eu penso que esta pergunta que a humanidade fez e faz e fará: da onde vim? Quem sou? Para onde vou? O que faço aqui? Eu penso que esta dúvida, esse questionamento, nos impede de realmente vivermos aquilo a que fomos chamados. Um dia, eu gosto de refletir assim, e convido todos vocês, meus queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, um dia eu fui chamado à existência. O lindo é isto. Um dia fui chamado à existência. E se eu silenciar em minhas orações, eu escuto o meu nome sendo chamado, desde o ventre materno. Devet, exista. É uma palavra impositiva, é algo que chama realmente a existência. Não fomos engraçados. Lindo ao mesmo tempo. Quando nós lemos a Sagrada Escritura, as primeiras páginas, onde revela a criação do mundo, nós vemos a palavra de Deus, a palavra criativa, a palavra que cria, a palavra que dá origem, que dá sentido às coisas. Diz assim: faça-se a luz, e a luz foi feita. Faça-se as montanhas, faça-se a terra, façam-se os animais, e assim foi indo. Quando chega no ápice da criação, no cume da criação, na assinatura desta obra maravilhosa, Deus Deus cria, Deus não chama, Ele cria o ser humano de duas formas características de expressar a humanidade, o homem e a mulher. E há todo um processo de consciência disso, porque o ser humano se percebe como um ser vivente e vai observando, contemplando o mundo que surge em sua volta. Onde os animais, onde toda criatura vivente não é semelhante a si, não tem esta semelhança consigo. Embora ele tenha nominado cada animal, tenha nominado cada vida, ele não percebe uma que ele seja idônea, que ele seja idêntica, a qual ele possa partilhar suas coisas. E nessa reflexão, ele tem um sono profundo, diz assim, e o sono profundo é a própria reflexão, a própria introspecção, pensando sobre si, sobre suas coisas. E assim é que surge a mulher. É deste pensamento, é desta reflexão, é desta necessidade a qual ele descobre de que é preciso para que ele exista realmente, para que ele possa celebrar esta existência, a necessidade de um ser vivo, idêntico a si, da mesma natureza, e assim foi feito. Surge então a mulher na compreensão deste homem, embora já existissem desde sempre. E ele agora, contemplando, diz: agora sim, eis osso dos meus ossos, carne de minha carne. Contempla o outro ser humano, idêntico a si na sua natureza, tão diferente na sua maneira de expressar a humanidade. E nesta figura então, do ser humano masculino, do ser humano feminino, começa um relacionamento humano, um relacionamento que irá se completar na comunhão desses dois seres. Então, quando eu reflito sobre mim mesmo, eu vejo, eu escuto, eu ouço esta voz impositiva que me chama à existência. Exista, Devet. Então isto quer dizer que você pensando, você refletindo na sua existência, você ouvirá o seu chamado, seu nome sendo chamado, no limiar existencial
no limiar da sua própria existência. Eu fui elaborado, a minha realidade humana foi criada, foi forjada, foi elaborada nesta união, nesta comunhão de meu pai com minha mãe. Neste ato genital, neste ato conjugal, nesta profunda comunhão dos seres, neste momento onde os seres humanos não encontram palavras para expressar esta doação de si mesmo, doação de sua própria vida. Nesta comunhão vem a voz do Senhor e diz: deveta exista. Portanto, a existência, a criação foi meu pai e minha mãe, em que forneceram este material genético necessário, embora diminuto no seu tamanho, microscópico, 2 células microscópicas, mas 2 células vivas, 2 células com a mesma energia vital. E assim surge uma nova criatura, surge o Devete, uma criatura única, exclusiva, irrepetível. Assim surge cada um de vocês, criaturas únicas e irrepetíveis. E eu agora começo então a ter a minha formação sendo lapidado no seio de minha mãe num tempo específico. E eu vim a este mundo, começo a existir neste mundo e sou impulsionado a expressar minha existência por força da vida, daquele sopro vital, daquele sopro em minhas narinas, na qual me transformou em alma vivente. E assim entrou na história existencial do mundo. Embora não seja deste mundo, mas estando nele, eu vou me entendendo passo a passo que eu fui retirado do mundo, eu fui requisitado do mundo, eu fui eleito do mundo, eu fui redimido deste mundo, não sou mais deste mundo, mas estou nele. E mais ainda, sou enviado a ele. Então eu começo agora a tomar consciência não só da minha existência, por vontade de Deus, por misericórdia de Deus, como plano de Deus, como pensamento de Deus. E o pensamento de Deus, o desígnio de Deus em mim, tem uma característica muito especial. Eu recebo desde sempre este dom conjugal, dom da conjugalidade, o dom esponsal, um dom ao qual me faz ser atraído por uma mulher, por um ser humano feminino. E esta atração, esta aproximação, este dom que vai nos fazendo um só, esse dom que gera nos corações uma amizade muito especial, muito específica, uma amizade que vai se consolidando passo a passo, uma amizade que vai se tornando indispensável a presença, a aproximação. Surge daí o que nós conhecemos como um amor conjugal, amor esponsal. Surge no mais profundo da alma deste ser humano feminino na maneira de expressar a sua humanidade. E neste ser humano masculino, na maneira de expressar a sua humanidade, uma busca para uma reciprocidade, uma busca para uma comunhão. E uma comunhão consolidada nesta amizade muito especial, muito específica. Uma comunhão onde eu vou tomando consciência que a minha existência deve ser partilhada com você. E eu percebo então que a minha humanidade masculina está para a humanidade feminina de você, minha esposa, e vice-versa. E assim vamos não só nos aproximando, mas vamos entrando numa comunhão. E a comunhão vai se dando justamente na diferenciação destas pessoas. Somos diferentes, profundamente diferentes. Não diferentes no nosso sentido humano, fisiológico, anatômico, psicológico,
mas também diferente na formação, na cultura, nos valores, na maneira de ver as coisas, então, na maneira de interpretá-las, na maneira de senti-las e na maneira de partilhá-las. E é nessa diferenciação que vamos buscando uma comunhão. E aqui já vamos entendendo que esta força vital que nos chama a uma aproximação para uma comunhão chama-se amor. É a própria essência de Deus. Deus é comunhão. Deus é esta comunhão a qual se manifesta na Trindade Santa, mas humanamente se manifesta neste amor do esposo para com a esposa e vice-versa. Uma comunhão tão profunda de corpos, uma comunhão de alma, uma comunhão de espírito, uma comunhão onde somos capazes de compreender que um revela o outro, que um expressa a existência do outro, é um para o outro e ambos para Deus. Uma comunhão a qual eu vou tomando consciência que à medida que expresso minha humanidade, eu revelo a divindade. À medida que eu vou consolidando a minha humanidade num processo de humanização constante, permanente, eu vou expressando a divindade na minha maneira de ser, no meu comportamento, nas minhas atitudes, nos meus gestos, no meu pensamento. Enfim, como se eu fosse sendo ao mesmo tempo moldado, ao mesmo tempo elaborado, formado neste processo de humanização, a partir do próprio útero materno até o final da minha existência, até o fim dos meus dias. Eu estou também, paralelamente, sendo formado, sendo elaborado, sendo gerado na divindade. Quanto mais ser humano consciente eu vou sendo, mais expressão da divindade eu vou expressando. Vamos ao nosso pequeno intervalo. Voltaremos a seguir com Família de Deus no seu segundo bloco. Eu protejo a minha família, eu rezo por ela. Família de Deus no seu segundo momento. Nós temos, desde o início deste programa, desde quando ele nasceu, desde quando ele surgiu, está sendo elaborado nesta forma, nesta premissa, com esta intenção. A meta é levar a todos nós uma partilha do que somos, uma partilha da nossa existência vivenciada, uma partilha deste momento atual e principalmente família. O pano de fundo é a família. E nós não podemos falar em família se nós não falarmos naqueles esteios, naquelas vigas mestras que formam a família, que é o esposo e a esposa. Mas também não podemos falar em família, em esposo e esposa, se nós não reportarmos para a dimensão divina, transcendente. Eu não consigo falar de minhas coisas se eu não falar de Deus. E eu não consigo me fazer entender nesta figura, nesta presença, nesta pessoa de Deus, se não falar na família. Estão muito mais do que interligadas. São quase a mesma coisa. O amor que une esposo e esposa, esta energia, esta força criadora, geradora que une, que vai amalgamar esposo e esposa numa vivência conjugal, numa comunhão conjugal. É a mesma força, é a mesma energia, é o mesmo poder que une o Filho ao Pai. Portanto, o Pai e o Filho unidos eternamente pela força do Espírito. E o Espírito tem um nome a qual nós conhecemos, chama-se amor. Este vento que sopra, esta força vital que impulsiona, que dá consistência a tudo e a todos, chama-se amor. É a própria essência divina, é a presença de Deus.
Portanto, meus queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, esta força que nos leva a uma comunhão, esposo e esposa, filhos, enfim, a família, é o próprio Deus. Quem vê a convivência familiar, quem vê consolidar esta convivência, nesta comunhão de convivência esposo e esposa, está presenciando a presença do próprio Deus. Esposo e esposa mantendo esta comunhão, mantém a comunhão com Deus. Quando eu vejo, quando eu presencio o amor do esposo para com a esposa e vice-versa, quando eu vejo estes dois seres tão diferentes entre si, na maneira de manifestar a sua humanidade, mas numa comunhão profunda de amor, estou vendo Deus. Eu estou vendo o Pai na sua essência criadora. Eu estou vendo o Pai que tudo faz. Eu vejo o Pai em que professa uma palavra, em que na sua palavra criadora tem esta força vital. Na figura do seu Filho, Jesus. Jesus, a palavra viva. Jesus, a expressão humana da vontade do Pai. E esta comunhão do Pai e do Filho se dá neste espírito de amor. Perguntaram uma vez a Jesus: você fala tanto no Pai, nos mostra o Pai. E ele disse: quem me vê, vê o Pai. Veja, as obras que eu faço são obras do meu Pai. Portanto, todas aquelas obras que brotam como fruto do amor são obras do Pai. É o próprio Pai que ali está, criando, gerando, elaborando, formando, lapidando, impulsionando. O Filho, a expressão da vontade do Pai. E assim somos nós. Momento em que eu olho a minha esposa e busco esta comunhão como esposo que sou, esta busca da comunhão é uma busca de expressar a vontade de meu Pai. Portanto, no respeito à minha esposa, nessa docilidade, desta subsidiariedade, dessa solidariedade, é obra do meu Pai. Quando eu busco a ternura, o carinho para com a minha esposa, o carinho específico do dom esponsal, eu expresso em mim a vontade do Pai. Quando eu busco esta fidelidade a este compromisso desta caminhada, quando eu executo e exercito esta fidelidade a este processo ao qual nós estamos nos comprometendo, é obra do Pai. Quando eu busco conhecê-la, minha esposa, em todos os sentidos, conhecer o mais profundo de você, conhecer as características da sua psique, características da sua anatomia, da sua humanidade, do seu querer, do seu pensar, do seu agir, é obra do Pai. E quando eu busco, nesta busca constante de conhecê-la, eu vou me comprometendo com você, passo a passo. Isto é obra do Pai. Portanto, meus queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, eu só tenho neste momento a agradecer a presença de vocês. Eu só tenho neste momento nada mais do que louvar e bendizer o nosso Deus pela presença de vocês aqui, neste momento, todos os sábados com início às 12 horas. Vocês que nos sintonizam pela Rádio Evangelizar, a Rádio do Associado, a rádio a qual cria toda esta participação, cria toda esta reflexão, essa partilha, e com suas ondas sonoras, como ondas de amor, levam essa mensagem aos corações mais longínquos, os corações mais necessitados, os corações com mais anseios, mais desejos, os corações sonhadores. Isto, a todos vocês que nos sintonizam pela Rádio Evangelizar, a Rádio Associado, a AM 1060, agora FM 90.9. A vocês que nos sintonizam pelo site www.padrereginaldomanzotti.org.br, a todos vocês que nesse momento estão sentados aqui à mesa da partilha, para nós repartirmos esta refeição que é a palavra de Deus, eu os abraço com todo carinho. Eu os abraço
com toda fraternidade, porque somos a grande família de Deus. Somos nós que caminhamos em direção à casa do Pai. Portanto, eu os agradeço, eu os abraço. Um abraço forte, um abraço gostoso. Um abraço que só este espírito de amor é capaz de nos dar. Obrigado por todos vocês, pela existência de vocês. Obrigado por esta vida que pulsa nos corações de vocês. Obrigado porque juntos estamos aqui refletindo sobre nossas coisas. E neste sábado muito especial estamos refletindo sobre esta realidade existencial. Como é gostoso nós começarmos a compreender que esta vida que nos impulsiona, essa vida que dá sentido em nós, ela tem uma existência humana. Ela está impregnada, ela está insuflada, ela pertence a uma existência. A vida que foi soprada em minhas narinas, esta vida divina, esta vida eterna, essa vida que sempre existiu, que existe e existirá, essa vida é Deus mesmo. E quando Ele sopra em minhas narinas, Ele sopra esta força vital. E aquele ser, aquele embrião, aquele ser disforme ainda, mas este ser humano, em que foi criado por meio de meu pai e de minha mãe e ofertado a Deus. Ele agora recebe esta consagração, muito mais que a consagração, recebe a vida mesmo de Deus. Então eu gosto de refletir e passo a vocês. Nós estamos num processo de humanização. Este processo de humanização, nada mais, nada menos do que um processo de morte. Sim, embora a palavra morte seja muito contundente, para nós morte tem um sentido de putrefação, de ausência total, de fim, de destruição, de decomposição. E não é este o sentido. O sentido de deixar de existir tem um outro significado, muito mais profundo. Tem um significado transcendente e que na Páscoa nos revela. Na Páscoa nos dá o sentido. Na Páscoa nos mostra a verdade. Vivemos existencialmente num processo existencial. Como eu disse, começamos a existir num momento. Deixaremos de existir num outro momento. Mas não são momentos separados entre si, são momentos aos quais contém uma existência. Eu começo a existir, eu existo, estou existindo e deixarei de existir. A cada dia é um momento ao qual eu deixo de existir um pouco. Ontem eu existia mais do que hoje. Hoje existo mais do que amanhã. Cada dia é um dia em que eu desconto na minha existência. Um dia deixarei de existir. O deixar de existir é não estarei mais entre vocês. Não poderei mais interagir entre vocês. A minha humanidade não existirá mais. Mas a vida que foi insuflada em minhas narinas continuarão, isto sim. Por isso a alegria que eu tenho quando eu percebo um ente querido que deixa de existir, porque eu tenho certeza absoluta de que mergulha na face do Pai, mergulha nesta Trindade Santa. Veio de lá, voltará lá. Alegria quando eu vejo um ser humano deixar de existir para existir plenamente no Pai. Deixar de existir entre a humanidade, entre nós, nesta realidade humana, para mergulhar na realidade divina. É a Páscoa, é a passagem. É a ida ao Pai, como disse Jesus. Eu não estou mais aqui, eu não estou mais no mundo. Eu vou ao Pai. Vim de lá,
voltarei lá. Se eu então tomo consciência de que naquele momento em que eu deixei de existir, que nós chamamos de morte, morreu. Ele morreu para o mundo. Nasceu definitivamente para Deus. O lindo é isto. E se eu tomo consciência disso, meus queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, a cada dia é uma nova passagem. A cada dia é uma nova Páscoa. A cada dia estou me despedindo desta humanidade e estou me revestindo da divindade. A cada dia, a cada momento existencial, eu tenho essa dimensão pelo dom da vida de distribuí-la a vocês todos. Essa vida não é algo que se desgasta, muito pelo contrário. É algo que quanto mais eu partilho, mais eu recebo. O lindo é quando nós começamos a compreender, a tomarmos esta consciência, quando o nosso ser começa a ser iluminado pelo alto, do alto, por meio do próprio Espírito de amor. Eu vou me conscientizando que estou aqui, neste mundo, simplesmente para semear este amor. Meus gestos, minhas atitudes, meus pensamentos, todo o meu ser vai se colocando numa disposição de amar, de distribuir esse amor, de semear este amor. Centelhas de luz que iluminam as consciências para que este amor se consolide. Vamos raciocinar, vamos refletir, vamos partilhar neste sábado muito especial. Este sábado que foi pensado por Deus mesmo antes que o mundo existisse. E nós fazemos parte deste pensamento, deste sonho. Quando um esposo e uma esposa começam a perceber, lá no namoro, no noivado, esse chamado a uma aproximação. E o lindo é isto, o amor de amizade, um amor de aproximação. Quem ama se aproxima, não se afasta. Eu não consigo manter uma comunhão distante. Humanamente eu preciso da presença, eu preciso do toque, eu preciso de me conscientizar da sua presença. Eu preciso vê-lo, apreciá-lo, contemplá-lo. E é na sua existência que eu contemplo a vida. Eu percebo a manifestação da vida. Num primeiro momento, a partir de mim para você. Num segundo, é acolher toda a manifestação sua para mim. E neste doar e receber, esta manifestação do amor, vamos nos unindo e vamos mantendo uma comunhão. Ou seja, quando eu vou tomando consciência, quando o meu ser, a minha alma, vai sendo iluminado por este amor divino, eu vou percebendo que eu estou sendo chamado a vivenciar este pensamento de Deus, este amor de Deus. Eu estou sendo chamado a esta doação recíproca. Estou sendo chamado a este compromisso com Deus, porque minha própria existência vai passando a ser a própria vida de Deus, o seu pensamento, o seu sonho, o seu desígnio, tudo aquilo ao qual Ele revela, tudo aquilo ao qual Ele expressa, Ele mostra a nós, seres humanos. Nós vamos percebendo essa dimensão de comunhão. Estou sendo chamado a uma comunhão com Deus, para que nessa comunhão revele na comunhão humana o seu amor. Esposo e esposa vão se permitindo, e à medida que vão se permitindo, esta comunhão, esta força esponsal que impulsiona um para com o outro, e nessa comunhão expressar o amor de Deus, um para com o outro, como verdadeiros profetas, como alguém que não só revela com palavras, mas com gestos, este carinho, essa ternura, este amor, esse respeito, esta compreensão, esta fidelidade ao plano.
Então, ser fiel, esposo para com a esposa. Ser fiel, pais para com filhos. A fidelidade de filhos para com pais. A fidelidade de irmãos entre si. É a fidelidade ao processo de humanização. É a fidelidade a este processo ao qual nós vamos nos consolidando como seres humanos. E o ser humano nada mais é do que o destinatário do amor de Deus. O ser humano nada mais é do que este ser que vai conter em seu coração todo o amor de Deus. É algo inexplicável. Este amor eterno, este amor imenso, este amor onipresente, onisciente, pode ser contido no coração humano. É algo inexplicável, com certeza. Nós não vamos conseguir explicar. Por isso mesmo que o amor é revelado em atitudes, em comportamento. Por isso o amor de Deus é revelado em minha humanidade, na fraqueza, na limitação, na fragilidade de minha humanidade. Então, este sábado, nós vamos dedicar a esta tomada de consciência. Uma tomada de consciência de que fomos chamados por Deus mesmo. A nossa existência está no comando de Deus, está no plano de Deus, no pensamento de Deus, no sonho de Deus. Por isso digo, somos pensamento de Deus, somos sonho de Deus, somos parte do desígnio de Deus. Tudo aquilo que eu faço, impulsionado pelo amor, é uma tarefa divina. Tudo aquilo que eu faço, tudo aquilo que eu executo, toda obra que eu elaboro, impulsionado no amor, é o próprio Deus. Por isso diz Jesus, quem me vê, vê o Pai. Se não crê nisso, creia nas obras que eu faço, as obras são do Pai. Podemos nós dizer então, o esposo para com a esposa, pais para com os filhos, filhos para com os pais, irmãos entre si. O que eu faço no amor são obras de Deus, são obras do Pai. Portanto, querida esposa, a todo momento de um gesto de ternura, de carinho, de carícia, a todo passo que eu dou na fidelidade, na solidariedade, na subsidiariedade, no compromisso, no conhecimento, é obra do Pai. Se você percebe um carinho, uma carícia, é obra do Pai. Por isso nós vemos que nessa condição sexuada, nessa busca da comunhão, nesta entrega total, neste gesto de doação absoluta, total, radical, que nós entendemos neste encontro genital, é obra do Pai. Por isso uma nova vida surge. Neste simples ato genital, neste simples prazer também da sexualidade, é obra do Pai. Se surge um filho. Por isso eu vejo nos filhos obra do Pai. O lindo é isso. A família vai se percebendo obra do Pai. Passo a passo nós vamos executando obras do Pai. E podemos dizer, quem vê nossos filhos, quem vê nossa convivência, quem vê nosso relacionamento, quem vê toda a elaboração desta convivência, é obra do Pai, do meu Pai. E vê em cada um de nós esta figura da palavra existencial. Ou seja, a nossa existência, no poder do Espírito, é palavra do Pai. Quem me vê, vê o Pai. Lindo é nós percebermos essa dimensão. Lindo é nós acolhermos esta réstia de luz. E nesta compreensão, começarmos agora a louvar e glorificar o nosso Deus pela Páscoa diária que nós estamos tendo. Enquanto eu existir neste meio, não sendo deste meio, não sou do mundo, mas estou no mundo. Não posso fugir do mundo, mas serei retirado do mundo no momento da minha passagem, da minha Páscoa. Não lembro
meu início existencial? Não lembro, claro. Não tinha consciência para isso. Está no mais profundo da minha inconsciência. Mas à medida que eu vou tomando consciência da minha existência, eu vou me alegrando. Eu vou me alegrando porque estou me aproximando da minha inexistência. À medida que eu entro neste mundo, é um ato pascal. Saindo deste mundo, concretiza-se este ato. É a minha Páscoa. Saio do mundo, vou ao Pai. De lá eu vim, para lá retornarei. Vou vivenciando a minha humanidade nessas matrizes mais diversas da estrada desta vida, celebrando a existência passo a passo, e um dia voltarei a Deus. E assim vou me preparando. Por isso a minha alegria interior de cada dia que passa é um dia menos existencial, um dia mais a ser vivenciado, e nos preparando para esta celebração pascal, porque é o momento da glorificação. Pai, glorifica teu Filho, para que teu Filho te glorifique. Deus é glorificado nesta nossa existência. O lindo é isto. A cada momento podemos dizer: Pai, glorifica teu Filho, para que teu Filho te glorifique. Nossa existência é passageira, é limitadíssima, é curta demais. Por isso devemos celebrar a cada momento desta existência. Devemos celebrar cada momento para que estejamos prontos a uma celebração definitiva e eterna em nossa passagem. Saímos do mundo, voltaremos a Deus. Vamos ao nosso pequeno intervalo, voltaremos a seguir com o último bloco. Tua família, volta pra ela. Tua família te ama e te espera. Para o teu lado sempre está. Família é um sonho bom pra se sonhar. Família é uma escola. Família de Deus, no seu derradeiro bloco. Como eu disse no início, vamos assumir este sábado, nos posicionando para receber esta graça infinita do Pai, nos dando a consciência de que viemos de suas mãos benditas, voltaremos às suas mãos benditas. E este ciclo existencial depende da sua vontade. Exista Devet. E um dia eu ouvirei: Devet, deixa de existir. A vida é a mesma. Continuarei vivendo. Não me verão mais. Isto sim. Não me verão porque não haverá mais esta humanidade a qual eu conheço em mim. Assim foi. Jesus, na sua morte, na sua ressurreição, muitos buscavam a Jesus, mas como ele era, na sua expressão humana, e não encontravam mais. Portanto, não estaremos mais nessa dimensão humana, mas estarei mergulhado nesta Trindade Santa, celebrando definitivamente a vida. Mas estamos aqui vivendo. E nesse ato da vivência ou da convivência, porque não vivo só, vivo em comunhão. Aliás, a minha existência é para manter a comunhão. Eu não existo para existir só, eu existo para existir em comunhão. E a comunhão a qual este dom vital me leva não é só a comunhão fraterna com meus irmãos, mas uma comunhão conjugal, esponsal com a minha esposa e a esposa com seu esposo. Ou seja, é uma convivência muito específica, muito especial. É uma convivência criada por Deus mesmo. Portanto, este encontro nupcial, esta convivência conjugal é algo de pensamento de Deus, é plano de Deus, é projeto de Deus.
Então, se eu vou caminhando em busca desta comunhão, estou produzindo obras do Pai, obras de Deus. É um caminhar constante, existencial, um caminhar que, pela sua característica, gera muitos conflitos, muitos confrontos. Claro que sim. E é justamente nesses conflitos e nesses confrontos que nós vamos descobrindo a verdadeira luz. Porque são conflitos criados, gerados pela lapidação de nosso ser. Arestas agudas, profundas, cortantes que nós temos e que nós teimamos em continuar com elas, nos afastam dos outros seres humanos. E numa relação esposo e esposa, é uma relação muito íntima, muito próxima, é evidente que esses conflitos apareçam com muito mais violência. E aí a necessidade de muito mais amor, para podermos contornar esses conflitos, continuarmos a nossa caminhada, mantermos a fidelidade a este processo, fidelidade a esta promessa, a este compromisso da conjugalidade, compromisso desta comunhão, compromisso desta intimidade cada vez maior, passo a passo, dia a dia, momento a momento, em que esposo e esposa caminham de mãos dadas não simplesmente e não tão somente para gerar filhos ou para edificar uma casa, um lar, é muito mais que isso. É edificar um altar de encontro com Deus. Então, cada momento concreto desta conjugalidade, deste convívio esposo e esposa, é um verdadeiro altar. Um altar onde celebramos esta vida existencial no nosso ser. Um altar onde nós vamos descobrindo a obra do Pai um no outro. Eu vou percebendo em seu olhar, em sua presença, minha querida esposa. Percebendo no toque, na carícia, percebendo no sorriso, percebendo no acolhimento, na doação, obras do Pai. E com certeza, no diálogo constante entre nós, você vai percebendo em mim este comportamento, vai percebendo em mim essa dimensão doada, impulsionado pelo amor de Deus. Não existe amor sem Deus e não existe Deus sem o amor. Todo momento onde eu percebo, eu sinto, eu expresso esse amor é obra do Pai. E vamos caminhando então para consolidar este lar, este verdadeiro altar, onde celebramos Deus, onde encontramos Deus. E vamos encontrando-o constantemente, permanentemente, em todos os atos de nossa vida, em todo momento existencial. Por isso eu tenho certeza absoluta, meus queridos irmãos, que no dia de nossa passagem, no momento onde vai culminar a nossa passagem, esta passagem que está sendo executada desde o nosso nascimento, porque estamos morrendo a cada dia, tomemos consciência disso. Nascemos para morrer. A morte é a plenitude do nascer, é a plenitude da minha existência. É esse paradoxo no amor de Deus. Quando eu deixo de existir aqui, existo plenamente para Deus. E nós vamos passo a passo então, nesta consciência da Páscoa constante, diária, embora o Cronos, o tempo, seja contado por estes dias, o Kairos, o tempo de Deus, não. Então, passo a passo, eu vou me percebendo esta glorificação de Deus em mim, que vai culminar o dia que eu deixar de existir. Por isso, nós, esposo e esposa, nós seres humanos, nós filhos, nós irmãos, nós pais, vamos descobrindo este altar da vida, esse altar edificado por Deus mesmo, para que nós pudéssemos, a cada instante, dedicar ao encontro com Deus. E assim nós vamos. Passo a passo, vamos glorificando a Deus
naquilo que somos, naquilo que temos. Dia a dia, cronos, vamos nos glorificando. Eu vou apresentando os filhos e de uma forma muito especial vou apresentando a esposa. Pai, glorifica teus filhos. Os teus filhos nos meus filhos, os teus filhos na minha esposa. Glorifica-me, Pai Santo, como esposo, para que todos nós um dia possamos celebrar esta glória eterna, sendo a esposa do Cordeiro. Lindo, meus queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, é que tomando consciência deste processo, não só o processo humano, mas um processo divino, nós vamos nos assemelhando ao nosso Deus. Com toda a nossa diferenciação humana, física, psíquica, formação cultural, social, nós vamos nos aproximando de Deus, passo a passo, dia a dia, momento a momento. Por isso eu rogo a vocês, esposos e esposas em Cristo Jesus, a vocês que receberam o dom esponsal, tal como eu, para vivenciá-lo, a vocês que receberam esse dom esponsal para amar a sua esposa e amar o fruto desse amor que são seus filhos, os filhos dos filhos. Mas sabendo que passo a passo vamos também nos despojando de nossos filhos, despojando da nossa esposa, despojando da nossa própria existência. Vamos celebrando e vamos nos despojando. Nada tenho, nada sou. Tudo que tenho pertence a meu Deus. Tudo que sou pertence a meu Deus. Tudo que eu faço pertence a meu Deus. Todos os gestos de amor que eu faço não são meus. Eu sou um mero instrumento deste amor. Eu sou mero comunicador desse amor. Eu sou mero ícone deste amor. Testemunha desse amor, nada mais. Então, minha querida esposa, vamos tomando consciência disso. Somos testemunhas deste amor. Portanto, hoje, de uma maneira muito especial, com todos os irmãos aqui reunidos e sentados à mesa da partilha, queremos interceder por você, meu querido esposo e esposa, que talvez lute com dificuldade para manter essa comunhão. Você, meu querido esposo e esposa, que talvez não entenda e não tenha tido ainda esta luz que ilumina a sua consciência. A você, meu querido esposo, minha querida esposa, que luta em busca de algo em que lhe traga felicidade e não sabe direito o que é. A vocês. Aqui reunidos, de mãos dadas, nós queremos interceder. Interceder a mãe querida primeiro, a mãe santa, que olhe com este olhar carinhoso de mãe e que nos acalente em seu colo, nos fazendo ninar, e este sono ao qual nos leva a refletir sobre Deus e dizer sim, Senhor, amém, meu Pai, amém, Senhor Jesus, meu Senhor e meu Deus. Amém por este espírito de amor que me envolve e me impulsiona. Meus queridos irmãos em Cristo Jesus, que Deus os abençoe. Nós queremos juntos agora clamar ao nosso Pai, dizendo: Pai Santo, Pai amado, nós queremos agradecer do fundo de nosso coração por esse dom que nos deu e que nos dá, e que reforça a cada instante que tomamos a consciência. Esse dom que me impulsiona a minha esposa, me impulsiona os meus filhos, os filhos dos meus filhos. Me impulsiona os meus amigos, meus conhecidos. Que teu nome seja louvado e glorificado agora e para sempre. Enquanto houver existência em meu ser, eu quero oferecer a você, meu Deus, os gestos que eu faço, tudo aquilo que eu produzo, tudo aquilo que eu digo, tudo aquilo que eu prego, tudo aquilo em que eu reflito, seja para a tua glória, meu Senhor. Por isso nós queremos, neste sábado, de uma forma muito precisa, muito concisa, clamar e dizer: Pai Santo, glorifica teu filho, glorifica tua filha, para que nós possamos te glorificar, Senhor. Glorifica essa nossa conjugalidade, glorifica a nossa família, para que possamos glorificá-lo, meu Senhor e meu Deus. Muito obrigado por este momento. Agradecemos do fundo do coração por esta oportunidade que nos deu e que nos dá.
E eu rogo a este Deus que os abençoe. Que eles concedam um sábado santo, um domingo santo, uma semana santa, uma existência santa. E que estejamos preparados para um dia deixarmos de existir. Um dia nós possamos proclamar bem alto: glória, Senhor, glória a você, meu Deus, porque está nos glorificando neste momento. Eu os convido novamente, sábado que vem, estarmos juntos partilhando nossas coisas, porque isto é evangelizar, e evangelizar é preciso. Que a família comece e termine sabendo onde vai, e que o